Nos episódios anteriores, eu falei pra você que vamos fazer 100 mil reais com ferramentas de IA. Agora, como é que vamos fazer isso? Descubra! Vamos criar aplicativos de celular. Quer dizer, hoje vamos abrir uma pequena exceção, porque algo realmente inesperado aconteceu. Eu tava aqui em casa tranquilo, assistindo a vídeos educativos, quando do nada eu recebo uma notificação. Ô, vocês estão aí? Rapaz, eu nem tinha visto vocês. Eu tava aqui, eu tava assistindo aqui alguns vídeos educativos, cara, sobre, vocês acreditam? Bitcoin, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, só um minutinho. Eu tava assistindo esse vídeo daqui, cara, estudando sobre Bitcoin. Esse papel higiênico aqui ignora, é que eu tô gripado. Pois, esse vídeo daqui é muito bom, recomendo a todos vocês que vejam. Mas basicamente o Carlos, né, ele fala sobre formas de como você pode empreender no Bitcoin. E uma das formas que ele acabou comentando me chamou muita atenção, que foi especificadamente essa forma daqui. Se liga, vê se vocês conseguem escutar. Voltados a influências cripto, mas não existe a influências bitcoinheiros. Então, poxa, você poderia pegar uma base de influenciadores como o Altieri, como o João Trai, no meu caso também, né, que falo sobre Bitcoin majoritariamente, o Ojedo e vários outros influenciadores e fazer essa ponte de conexão de empresas bitcoinheiras com esses influenciadores. Isso. E por que essa forma me chamou tanta atenção? Porque se você perceber, o que ele está dizendo aí é o seguinte: existe essa forma aqui de você empreender no Bitcoin sem você entender a tecnologia do Bitcoin, que é difícil para um baralho. Então, eu pensei, aí mora uma oportunidade. Por que não tentar criar essa solução e de quebra trazer um conteúdo interessante para você aqui que está no canal? Então, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve porque eu vou te mostrar a construção dessa solução de Bitcoin sem eu nem ao menos entender como funciona essa tecnologia. E lembrando que as regras do desafio são: 1. Eu vou ter que documentar tudo. 2. Eu tenho que usar apenas ferramentas de IA. Nada de pôr a mão manualmente no código. Não, tudo tem que ter auxílio da IA. E 3. Eu não vou parar até fazer os 100 mil reais. E até agora temos apenas 0 reais. Então, vamos parar de enrolação e bora logo pro vídeo. Bom, antes da gente pôr a mão na massa, a gente primeiro precisa entender se de fato essa ideia vale a pena ou não. A gente não vai simplesmente escutar um cara aleatório na internet falando uma coisa e vai fazer, não é verdade? Então, o que foi que eu fiz? Uma pesquisa simples. Eu perguntei pro ChatGPT qual é o tamanho do mercado mundial de influenciadores. E ele me respondeu que no ano passado, esse mercado teve um tamanho de mais de 20 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado gigante. E por que é importante a gente ver esse dado? Porque para pensar comigo, se o mercado é bilionário, tem muito dinheiro sendo movimentado, ou seja, isso significa que se você desenvolver alguma solução para esse mercado, certamente você vai pegar uma fatia desses bilhões. E uma fatia bem pequena de bilhões corresponde ao quê? Milhões, meu amigo. Então, no primeiro teste, ele já passou. Só que, claro, ele acabou comentando que a gente não vai desenvolver uma solução genérica, não vai ser uma solução meramente para qualquer tipo de influenciador, mas sim um influenciador específico, de um nicho específico, melhor dizendo, que é o nicho de Bitcoin, influenciadores Bitcoin only, bitcoinheiros, bitcoiners, chame como você quiser, que são basicamente influenciadores que são maximalistas de Bitcoin, aqueles influenciadores que só acreditam no Bitcoin como a única criptomoeda que presta. E aí, quando a gente vai avaliar esses dados, cara, o tamanho desse mercado reduz drasticamente. Perguntei aqui pro ChatGPT, né, exatamente quanto foi o tamanho do mercado de influenciadores de Bitcoin, e ele acabou me dando o tamanho do mercado de marketing, né, de cripto exatamente, que foi, no ano passado, cerca de 1,72 bilhão de dólares. Você vai falar, pô, Eduardo, ainda continua sendo bilhão. Então isso é bom. E sim, de fato, é bom. Só que reduz drasticamente. E a gente está levando em consideração aqui justamente o mercado de cripto, não meramente de Bitcoin. Então não acaba ficando restrito aos maximalistas de Bitcoin. Isso inclui maximalistas de outras moedas. Tem aí maximalista de Monero, né, também. Tem não só maximalistas, tem gente que gosta também de vários tipos de criptomoedas. Enfim, o fato é que esse tipo de solução é uma solução muito nichada e que provavelmente se o mercado cripto inteiro de influência de marketing tem 1,72 bilhão de tamanho de mercado, certamente o de Bitcoin only é ainda menor. Então, Eduardo, isso significa que a ideia não presta para se desenvolver? Não, não é bem assim. O que significa é que é um mercado relativamente pequeno internacionalmente, muito nichado e que para fazer muito dinheiro é mais difícil, mas não é impossível, né? Mas tá, Eduardo, com esses números, vale a pena desenvolver ou não?
Sendo bem sincero, eu acho que não. Porque é um mercado muito pequeno, ainda muito nichado e que, ok, tudo bem, tá em ascensão, futuramente pode dar muito dinheiro, mas atualmente não. Mas, mesmo assim eu vou desenvolver por quê? Porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser. É basicamente isso. Quero desenvolver essa solução, então assim, já tô avisando. Se você quiser copiar, não vale a pena. A gente não vai simplesmente escutar um cara aleatório na internet falando uma coisa e vai fazer, não é verdade? Quer dizer, atualmente não vale a pena, mas ninguém sabe, né? Com o crescimento do Bitcoin, pode acabar valendo a pena no futuro. Mas num futuro bem, bem longínquo. Enfim, mas de todo jeito, eu quero desenvolver, então eu vou desenvolver e você vai acompanhar tudo isso aqui no canal. Bom, se você está acompanhando essa série do 0 ao 100k, você sabe que a gente até agora só desenvolveu aplicativo de celular. Só que nesse caso especificamente a gente vai abrir uma exceção por quê? Porque o modelo de negócio para essa solução especificadamente, um aplicativo web acaba se encaixando melhor. Por quê? Porque se você observar, essa solução, querendo ou não, ela é majoritariamente B2B. Caso você não saiba, um negócio B2B é um negócio business to business, ou seja, de empresa para empresa. Porque vai ter a minha empresa que justamente vai ter esse produto e empresas que querem contratar influenciadores de Bitcoin only de uma maneira simplificada, mais rápido, sem ter que gastar horas com pesquisa, vai contratar justamente o serviço dessa minha empresa. Então, é um negócio business to business que acaba se encaixando melhor para um aplicativo web. E é por isso que eu vou sair aqui do escopo de aplicativos de celular. Eu não vou me alongar aqui muito nos detalhes de quais tecnologias a gente vai utilizar, mas eu vou te mostrar essa tela que está aparecendo agora, onde mostra toda a minha stack de tecnologias utilizadas e também o custo para se produzir esse produtinho. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda primeiro como é que funciona a lógica dessa aplicação que a gente vai desenvolver. Basicamente, o que a gente faz é o famoso web scraping, que caso você não saiba, é basicamente a gente ir em um site, que no caso, já que a gente está em busca de informações de influenciadores, a gente vai nas redes sociais desses influenciadores e vai justamente buscar os dados de contato dele. Então a gente vai buscar e-mail, se tiver. No caso de influenciadores Bitcoin Only, eles também têm uma rede social que não é tão popular assim, né? Para quem tá fora dessa bolha, né? Que se chama NOSTR, que parece que é um protocolo de comunicação. E aí nesse protocolo você basicamente tem uma chave, né, que é como, a grosso modo, como se fosse o seu e-mail, né? Então o influenciador vai ter lá o e-mail dele na biografia, vai ter também esse NOSTR, né, essa chave, que a gente também vai coletar, porque é uma forma de contato com esse influenciador. E também a gente coleta outras redes sociais que ele mesmo disponibiliza. Então, questão de ter um Twitter, o Insta, o TikTok, YouTube, enfim. São basicamente informações públicas que os influenciadores eles disponibilizam pra gente e a gente só vai coletar através justamente do que a gente chama de web scraping, que é ir numa página, analisar essa página, fazer a varredura desses dados e depois só armazenar, né, num banco de dados para facilitar o consumo desses dados para nossa aplicação. Esse processo é algo simples? Na teoria, sim. Na prática, nem tanto. Por quê? Porque, obviamente, as redes sociais, o YouTube, o TikTok, o Insta, elas sabem que tem milhares, se não milhões de pessoas que tentam o tempo todo varrer dados das suas plataformas. E, obviamente, como eles não querem isso, o que é que eles fazem com quem tenta fazer isso? Justamente, bloquear. Então, cara, isso aqui é praticamente um jogo de gato e rato. Você tenta varrer dados das redes sociais, elas liberam até um certo ponto e depois te bloqueiam e aí você vai ter que achar outra forma para justamente coletar esses dados. Eu não sou nenhum especialista em web scraping, mas, a grosso modo, para você que é leigo entender, é basicamente assim que funciona. Então, sim, é algo realmente complicado na prática, mas não é algo impossível para quem tem inteligência artificial do lado. Mas então, como é que exatamente eu faço o scrapping dos criadores de conteúdo para minha aplicação? Basicamente, eu tenho alguns fluxos aqui no NHN, que caso você não saiba, é uma aplicação que nos permite criar diversas automações, sejam elas de IA ou não, e dessa forma a gente consegue justamente cortar trabalho manual, que é o caso. Então, basicamente eu tenho aqui diversos fluxos que obviamente eu não vou poder mostrar porque infelizmente vai ter muita gente aí que vai copiar assim na cara dura. E tudo bem, você pode copiar, aqui é a ideia, né? Não tem problema nenhum, é até bom, né? Porque assim o mercado cresce mais rápido, mas eu também não vou facilitar tanto assim a sua vida. Então, aqui a gente tem vários fluxos que faz justamente esse scrapping, essa varredura de dados de influenciadores, claro, dados públicos, né? E que estão, né, publicamente acessíveis por eles mesmos. Eles querem que a gente encontre esses dados, eu só simplesmente automatizei a forma de obter esses dados e justamente depois que a gente faz toda essa varredura de dados, a gente acaba armazenando no nosso banco de dados para ter esses dados mais bem estruturados lá
e assim dessa forma a nossa aplicação de fato consumir esses dados que foram scrapeados, né? Foram varridos. Além, claro, dos vários fluxos aí para fazer a varredura de dados de várias redes sociais, nós também temos automações aí para justamente automatizar o processo de atualização desses dados. Por quê? Porque imagina, um criador de conteúdo está postando com frequência, só que do nada a taxa de engajamento dele diminui. É importante que o nosso usuário final ele saiba que aquele criador de conteúdo não está performando tão bem assim. E é por isso que aqui eu também tenho alguns fluxos que justamente atualizam essa taxa de engajamento e outros dados também, que obviamente eu não vou ficar falando toda a parte da aplicação aqui, mas tem outros fluxos aí que fazem várias coisas que basicamente, resumindo tudo, a gente só armazena tudo que esse fluxo pega lá no nosso banco de dados e aí a nossa aplicação de fato vai consumir esses dados para expor para o cliente de uma maneira mais bem estruturada. Deu para entender? Agora, partindo para a parte do código em si, e claro, né, eu esqueci de falar que esse fluxo do n8n que eu fiz tudo com auxílio da IA. Então, eu utilizei o ChatGPT para me auxiliar a não só desenvolver a lógica, mas também a criar os códigos que são necessários para justamente fazer todo esse sistema funcionar. Então, sim, eu utilizei inteligência artificial também na hora de criar isso daqui. Certo? Só que eu também utilizei inteligência artificial na hora de fazer o front-end, né? Que é justamente a interface de usuário da nossa aplicação. Para fazer o front-end, eu utilizei uma IDE de código, né? Um editor de código de IA chamado Try. Como você pode ver, tem aqui, né? A conversa inteira. Tem também outros chats, né? Cadê? Tem aqui outros chats, então... Ah, Eduardo, não acredito em você não utilizou IA pra programar e não sei o que, você mesmo que fez. Novamente, se você quiser acreditar em mim, que eu fiz isso tudo com Vibecode, maravilha. Se não... Foda-se! Então, basicamente, eu fiz toda a aplicação no Vibecode mesmo, e como você pode observar, né, tem aqui a pasta app com todos os arquivos, tem os components, tem os contextos, tem também, né, a conexão que a gente faz com o Supabase, que é justamente o nosso back-end, né? Eu comentei que eu utilizei o n8n, mas o n8n ele não é meu back-end, ele é meramente um processo auxiliar da minha aplicação. É ele que coleta os dados, mas ele não faz parte da aplicação em si, entendeu? E na realidade nem pode, segundo o próprio n8n, eles não liberam você utilizar o n8n como o back-end da sua aplicação, se eu não me engano, né? Então cuidado para você que está utilizando o n8n aí, né, como back-end, você pode acabar tomando um processinho. Mas é liberado você utilizar o n8n para processos auxiliares da sua aplicação, mas não para o core da aplicação em si, que é o caso, eu não estou utilizando para isso, então tá liberado. Lá ele. O fato é que toda a minha aplicação já tá aqui pronta e se a gente rodar o comando npm run dev, ele vai começar a executar a aplicação na nossa máquina e se a gente acessar justamente o localhost 3000, que é onde está rodando, você vai ver que a nossa aplicação está rodando aqui, meu amigo, perfeitamente. Então, como você pode observar, deixa eu trocar aqui a minha câmera. Como você pode observar, tá aqui a nossa aplicação. Você consegue encontrar influenciadores de Bitcoin Only em segundos e a melhor parte de todas, que o Carlos no vídeo dele não comentou, mas que eu achei interessante trazer porque, lembra, esse canal aqui não é sobre Bitcoin, não é sobre programação, não é sobre tecnologia necessariamente, mas sim sobre IA. Então, claro, IA acaba, né, abrangindo vários desses pontos, mas o foco é IA. Então, o que foi que eu fiz? Eu não só auxilio aqui empresas que querem contratar influenciadores Bitcoin Only a economizar tempo na sua pesquisa, como também a gente colocou aqui, meu amigo, IA nesse SaaS. Sim, então, se a gente abaixar aqui, eu já mostro exatamente como é que funciona o nosso SaaS. Deixa eu tirar aqui minha câmera novamente. Basicamente, vai economizar horas de pesquisa dessas empresas que estão em busca desse tipo de influenciadores. E mais, aqui a gente tem uma IA que justamente vai entender o que a sua empresa oferece de produto que você quer promover justamente com influenciadores de Bitcoin Only. Uma IA vai analisar, baseado nos dados que a gente já tem, quais influenciadores têm audiências que se encaixam perfeitamente com o tipo de produto que você quer promover e vai justamente selecionar os melhores influenciadores, ou melhor, vai selecionar as melhores audiências desses influenciadores que certamente comprariam o produto que você quer divulgar da sua empresa. Então, cara, isso daqui era a cereja do bolo que faltava para tornar esse SaaS, ó, delicinha. Então, deixa eu te mostrar aqui exatamente como funciona na prática. Bom, basicamente, depois que a gente está logado na aplicação, a gente consegue fazer um match, né, entre justamente o produto daquela empresa que quer divulgar com
os influenciadores Bitcoin Only que se encaixam naquela categoria. Então, no caso, a gente clica em Get Matches, a gente vai ser redirecionado para essa página que pede exatamente o nome da nossa empresa. Então, eu vou colocar Pensando Artificial. Vamos clicar em Next. O nome do produto, vamos colocar um nome genérico, né? Então, produto de Bitcoin. Vamos clicar em Next. E aqui ele pede justamente para você descrever com detalhes exatamente do que se trata o seu produto. Porque como é que a IA vai entender qual o melhor influenciador que se encaixa para o seu produto se ele não sabe como funciona o seu produto, né? Do que se trata, qual o benefício que ele traz para justamente a pessoa que vai comprá-lo. Coloquei a descrição, né? Uma descrição básica, mas só para ilustrar mesmo, mas na prática tem que ser mais descritivo. Coloquei aqui produto voltado para quem é bitcoinheiro, né? Quem é Bitcoin e tudo mais. Vamos clicar em Finish, vai começar justamente a buscar os criadores no banco de dados que se encaixam com essa descrição, e aí ele vai retornar para a gente justamente a lista de influenciadores, não só do Brasil como do mundo todo, de influenciadores de Bitcoin Only. Como você pode observar, a IA classificou aqui o produto de Bitcoin justamente como produto voltado para uma audiência que é Bitcoin Only, e também acabou classificando como de criptos no geral. Por quê? Porque lembra, o tamanho desse mercado é muito pequeno, é uma bolha. Existem pouquíssimos influenciadores de Bitcoin Only no mundo. E detalhe, que classificar exatamente o que é um influenciador Bitcoin Only ou não é um tanto quanto complexo. Por quê? Porque um influenciador de Bitcoin Only, ele não fala só de Bitcoin. Então, como é que a gente vai classificar justamente os valores daquela pessoa como sendo de Bitcoin Only, se ela também fala de outras criptos? Ah, Eduardo, mas como é que um influenciador que é Bitcoin Only vai falar de outras criptomoedas? Simples, às vezes ele tá falando mal de outras criptos. E aí, como é que a gente faz para justamente diferenciar o influenciador que tá falando de outra cripto só por contextualizar, só para comentar, e outro que tá incentivando, endossando justamente a pessoa a comprar outros tipos, né, de criptomoedas além do Bitcoin? É uma tarefa um tanto quanto complexa. Então, existem de fato pouquíssimos influenciadores de Bitcoin que botam assim o pau na mesa e falam assim, não, eu sou um influenciador Bitcoin Only, apenas, entendeu? Existem pouquíssimos. Então, obviamente, aqui dentro da lista tem não somente influenciadores que são Bitcoin Only, que a gente tem certeza, e que inclusive os usuários, obviamente, pagos, né, desse SaaS, eles têm acesso a justamente toda a base de dados que contém lá um checkzinho de, não, esse cara, ele é 100% Bitcoin Only. Ou então, não, esse cara é Bitcoin Only, mas ele acaba falando sobre outras criptos, no geral. Deu para entender? Só que, felizmente, a IA classificou aqui como Bitcoin Only, né? Já que o produto é voltado para uma audiência Bitcoin, né? E acabou só sugerindo influenciadores que são Bitcoin Only. Então tem aqui, né, vários do Brasil, né? Tem a área Bitcoin, que eles são assumidamente Bitcoin Only. Tem o Ancapsu, que é um canal de notícias, né, que também é Bitcoin Only. Tem também alguns gringos, né? Tem no Canadá, tem, né, enfim. E se você observar, tem todas as redes sociais dessa galera. Então tem, por exemplo, o YouTube do Ancapsu tá aqui. Tem também dos gringos, né? Tem esse aqui, o Bitcoin University, né? Que é o Bitcoin Capitalist, que é de um gringo. Enfim, e tem vários outros aqui também. Mas agora, Eduardo, quais são os próximos passos para esse seu SaaS? Como eu falei, o tamanho de mercado desse SaaS é minúsculo ainda, né? Então, não espere que a gente vai alcançar a meta do desafio aqui de 100 mil reais com esse SaaS, pelo menos não de uma maneira rápida. Por quê? Porque se trata de uma bolha, querendo ou não. E como se trata de algo muito nichado, eu ainda não sei exatamente qual é a melhor estratégia de marketing que eu vou utilizar aqui. Mas, tendo atualizações, eu vou trazer aqui no canal. E é claro, como esse carinha aqui não vai trazer, né, os 100 mil reais pra gente, a gente não vai apostar todas as nossas fichas nisso daqui. Então, já vamos estar em produção aí um outro SaaSinho, né? Que dessa vez não vai ser algo tão nichado assim, né? Só porque, eu quero, né? A gente também tem que ter os pés no chão, ser realista, né? E fazer o que dá dinheiro, porque a gente tem que pagar a conta, tem que pagar boleto, não é verdade? Então, se você tiver uma ideia de como é que eu posso fazer o marketing disso aqui, comenta aí embaixo, porque vai ser muito útil pra mim. Tendo atualizações, trago pra vocês. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fui!